total. E o texto básico está registrado em Lucas 9, versos 23 a 26, que eu quero ler. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Nós vivemos uma época em que as pessoas não querem comprometer-se com nada, nem com ninguém. E as pessoas querem fazer o que querem, quando querem, se querem e se quiserem. Mas o nosso relacionamento com Deus e com seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, envolve compromisso. Envolve cumplicidade. É como um casamento. Quem tem interesse em casar-se não deveria fazê-lo se gosta de uma vida independente. Se gosta de fazer o que quer, do jeito que quer e sem dar a menor satisfação ao seu cônjuge. Isso pode ser tudo, mas nunca será um casamento. E a figura que o Senhor faz na palavra dele, na relação dele com o seu povo, desde os tempos do Velho Testamento e no Novo, quando a igreja é chamada de a noiva do Senhor, a relação que ele usa como os textos são usados como ilustração é de um casamento. A união de um homem com uma mulher, e onde ele é Senhor, e onde ele ama essa mulher, e como ele recomenda que nós, homens, devemos amar as nossas esposas. Jesus mostrou o seu amor indo à cruz, dando a sua vida por nós, e é dessa forma que nós devemos amar a nossa esposa, cada um a sua esposa. Mas então é impossível viver um casamento sem compromisso e sem cumplicidade. Essa palavra que acabamos de ler, ela foi dirigida a todos. O texto diz: Jesus dizia a todos. Houve muitas palavras que Jesus disse apenas aos seus discípulos, outras apenas aos 12, e outras que ele disse apenas a 3 de seus discípulos. Mas esta palavra foi dita a todos os que o ouviam. E Jesus se viu muitas vezes cercado de multidões enormes. Tanto assim que, numa das multiplicações, ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome de mais de 5.000 homens. Mais de 5.000 não, o texto diz quase 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então a palavra de Jesus não é um grupo seleto de pessoas. Não foi apenas para os apóstolos. Sua palavra foi dirigida a todos. Todavia, seu propósito era justamente estreitar o caminho dos que o ouviam e queriam segui-lo. Se você se der ao trabalho de examinar as Escrituras, os Evangelhos, você vai ver que multidões seguiam a Jesus. Você vai ver que ele usava de parábolas que muitas vezes dificultavam o entendimento.
A linguagem de Jesus era muito simples, mas ele falava muito por metáforas, usava muitas figuras, usava de parábolas, e ele deixou bem claro que ele fazia isso para que nem todos entendessem. Estranho, não? Mas quem é que entendia? Ele disse que entendia aquele que queria ouvir. As pessoas que estavam ouvindo com o propósito de realmente dar crédito à sua palavra e obedecê-la. Aqueles que realmente criam que ele era quem ele dizia ser, aqueles que queriam mudança de vida, aqueles que queriam deixar-se transformar por Deus. Muitas vezes as pessoas querem Deus, mas querem continuar a viver a sua vida, querem viver como acham que devem viver. Então ouvem, bom, se o que eu vou ouvir me agradar, então eu vou fazer, senão eu vou continuar vivendo a minha vida. Esses não ouvem, ou melhor, ouvem, o que ouvem entra por um ouvido e sai pelo outro, como se costuma dizer. Então elas não ouvem como quem quer aprender, como quem quer colocar em prática. É por isso que Jesus mostrou que a porta do reino de Deus é bem estreita. Mateus 7, 13, 14, ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. Embora as multidões cercassem Jesus, embora ele desejasse muito que todas elas se dessem ao trabalho de ouvir, entender e ter as suas vidas mudadas por ele, ele sabia que nem todos queriam isso de fato. Ele lhe deixou muito claro que a porta que conduz à vida, e ele estava se referindo à vida eterna, a uma vida com Deus, a uma vida com significado e propósito, a vida espiritual, ela é estreita. Ele diz: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta da facilidade, da moleza, de tranquilidade no sentido de não ter compromisso, não ter nada nem a ninguém a quem prestar contas. Larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. É o caminho de cada um faz o que quer, como quer, quando quer, do jeito que quer, onde quer. O texto diz: são muitos que entram por ela. A porta larga. E ele volta a dizer: estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Jesus não disse que o reino dele teria muita gente. Bom, eu creio que vai ter muita gente sim, porque o número dos salvos é descrito no livro de Apocalipse, são milhões e milhões, mas são muitos mais os que se perdem do que os que são salvos. E isso nunca foi sinônimo de que o que Jesus diz é a verdade. A mensagem do Evangelho é para quem quer. É para quem está interessado em mudança de vida, para quem quer realmente um encontro com Deus. Por isso ele dizia: se alguém quer vir após mim. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim. Não é para todos, embora esteja acessível a todos. É para quem quer. Se alguém quer vir após mim. Se você disser eu quero,
deve saber que há condições específicas para segui-lo. A entrada, o acesso é gratuito. A entrada, o acesso está disponível. Mas existem condições. A primeira condição é você negar-se a si mesmo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo. Isso é um convite para você abandonar a sua própria vida, seus planos, seus sonhos, seus ideais. Mas será que nós não podemos ter planos, não podemos ter ideais, não podemos ter sonhos? Com certeza. Agora, nós temos que entender qual é a vontade de Deus para nós, porque ela é sempre melhor do que a nossa vontade. Então, a questão é se nós queremos abrir mão da nossa vontade para fazer a vontade de Deus, que será muito, muito melhor. Foi isso que Jesus fez quando ele veio ao mundo. Filipenses 2, 5 a 8 dizem assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então veja, o que Jesus era antes de vir ao mundo? Ele era, como é hoje, como sempre foi, Deus. Só que quando ele veio ao mundo, ele se reduziu à condição de homem. Alguém que é criador de todas as coisas, criador de um universo que tem um tamanho que ninguém nunca conseguiu dimensionar. Um universo riquíssimo e infinito. Ninguém jamais pôde conhecer toda a extensão do universo, da obra de Deus criada por meio de Jesus Cristo. E a Bíblia diz que todas as coisas foram criadas por meio dele, que sem ele nada do que foi feito se fez. Então, Jesus, quando veio ao mundo, eu não sei como eles combinaram isso, mas houve um acordo, houve um acerto, houve uma definição disso, muito antes de tudo ser criado. Entre Deus e o seu Filho já havia o acerto de que ele deveria deixar, num determinado momento, a sua condição de Deus, não porque deixasse de ser Deus, mas deixasse de viver como Deus para viver como homem. Então, isso custou a ele alguma coisa, ele teve que se esvaziar. O texto diz que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido, mesmo que fosse por um período em que ele aqui estaria. O texto diz, pelo contrário, ele se esvaziou de quem? Da sua condição de Deus, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Ele veio com uma missão, e a missão dele tinha o seu ponto culminante na cruz. E para isso ele tinha que vir como homem, em carne e osso, em carne e sangue, para que ele pudesse então ir à cruz e ser o Cordeiro de Deus
que tira o pecado do mundo. Mas isso teve um preço, teve um custo. Jesus teve que abrir mão da sua vida para poder vir ao mundo como homem. Abriu mão da sua vida porque foi à cruz e morreu por nós como homem. Mas foi isso que Jesus fez também durante todo o tempo que ele esteve aqui, não só indo à cruz, mas vivendo aqui dessa maneira. Em João 4,34, ele declarou: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Este é o meu alimento. É disso que eu me alimento. Eu me alimento, eu me satisfaço, eu sinto prazer em fazer a vontade daquele que me enviou. É para isso que eu vivo, é para isso que eu estou aqui. Também o Evangelho de João, capítulo 5, versículo 30, registra as seguintes palavras de Jesus: porque não procuro a minha própria vontade, não porque ele não a tivesse. Como eu e você, ele teve vontade, ele viveu aqui como ser humano, e como ser humano ele teve vontade própria. Mas ele disse: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Ele não era Deus? A vontade dele não era a mesma de Deus? Enquanto Deus, sim, mas na condição de homem, ele tinha necessidades humanas, tinha anseios humanos, tinha ideais humanos, tinha vontade humana. Por isso que ele pode condoer-se de nós, das nossas fraquezas, porque ele viveu como homem. E ele tinha vontade, como eu e você temos. Se há uma coisa que Deus dotou todos nós, é de uma coisa que chama livre-arbítrio. É a capacidade que eu e você temos de escolher fazer a nossa vontade ou a vontade de Deus. Ele diz: porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Um pouco mais adiante, no capítulo 6, versículo 38, ele diz: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Ou seja, ele não viveu a sua vida. Ele viveu a vida de Deus na forma humana. E na realidade é isso que Jesus está querendo que quem o siga, quem o quer seguir, saiba que é essa a proposta dele. Ser cristão não é viver a sua vida, é deixar Deus viver a vida dele. É deixar Cristo viver a sua vida em nós. Isso é que é ser cristão. O resto é conversa fiada. Você pode ser religioso, pode ser assíduo nos cultos, você pode ser, olha, toda aparência de religiosidade, mas se quem está no controle não é o Senhor, não é aquele controle, Deus tem o controle de tudo. Sim, Ele tem. Mas na minha vida, Ele tem o controle se eu entregar esse controle a Ele. Senão, Ele não pode agir. Ele respeita a liberdade que eu e você temos de fazer o que eu e você queremos. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus nos chama para fazer a mesma coisa que ele veio fazer, e ele continua dizendo isso em João 17, 18. Aliás, ele diz isso com propriedade em João 17, 18, onde tem o registro de uma das orações mais longas que os evangelhos registram. E no verso 18, Jesus diz assim, falando com o Pai: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Da mesma forma como Jesus foi enviado ao mundo, ele estava enviando os seus discípulos. Era como que uma oração de despedida.
antes que ele subisse à presença do Pai. Antes que ele morresse, fosse sepultado, ressuscitasse e alguns dias depois, exatamente 40 dias após sua ressurreição, ele ascendeu aos céus. Então ele diz assim: como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Em João 20 e 21, foi logo após a sua ressurreição, ele se apresentou diante dos seus discípulos e o texto diz assim: Jesus lhes disse outra vez, porque ele já tinha dito palavras semelhantes a eles, que a paz esteja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Da mesma forma como o Pai me enviou, eu também envio vocês. E nessa oração, eu não anotei aqui, mas nessa oração, ele disse assim acerca dos seus discípulos: eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. E ele depois disse que, assim como ele foi enviado ao mundo, nós também somos enviados ao mundo. Estamos no mundo, não somos daqui, porque já temos uma outra cidadania, a celestial, mas estamos aqui. E não estamos aqui para fazer a nossa vontade. A segunda condição que o Senhor Jesus estabelece para segui-lo, por isso que ele disse: se alguém quer vir após mim, a segunda condição é morrer para si mesmo todos os dias. Você vê que não é o texto diz, Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. Você há de convir que não é uma proposta atraente do ponto de vista racional, se raciocinarmos do ponto de vista puramente humano, terreno, temporal. É uma coisa de doido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz. Isso tira a cruz do passado e atrás para o nosso dia a dia. A cruz é o lugar onde Jesus morreu. Nós não vamos, ele não está nos chamando a morrer porque na cruz, porque ele já fez isso por nós. Ele é o sacrifício perfeito e nós não temos que morrer para nenhuma razão que justifique o que ele fez, ou semelhante ao que ele fez. Mas o que ele está falando é que é o lugar da renúncia. A cruz é a renúncia diária da sua vontade, da minha vontade. É uma rendição diária à vontade de Deus. É algo que você será chamado a fazer todos os dias. Ele disse: olha, eu estou te chamando para você morrer diariamente, todos os dias. Você vai negar a sua própria vontade e eu chamo você para morrer todos os dias. Morrer para a sua vida. Eu estou chamando para você não viver a sua vida. O apóstolo Paulo, falando sobre a ressurreição, no capítulo 15 da primeira epístola aos Coríntios, no verso 31, ele está rebatendo algumas pessoas que diziam não haver ressurreição. Ele disse: olha, isso é loucura, ele dizer uma coisa dessas, porque ele disse: dia após dia eu morro.
dia após dia eu morro. Se não há ressurreição de mortos, para que eu vou morrer? Por que eu todo dia sou chamado a morrer? É claro que ele estava se referindo aos muitos perigos que ele enfrentava todos os dias. Poderiam levá-lo à morte, como de fato levou. A tradição conta, porque a Bíblia não fala sobre isso, que o apóstolo Paulo foi decapitado e ele acabou morto por causa da sua fé em Jesus Cristo. Mas ele disse, dia após dia morro. E ele descreve a sua experiência de morrer todos os dias no capítulo 11 da segunda epístola que ele escreveu aos Coríntios, onde ele diz o que é um apóstolo verdadeiro. Em João, voltando a Jesus, Jesus morreu todos os dias para si mesmo. Em João 8:28, ele disse, então Jesus disse, quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou. Vocês saberão que eu sou aquele que o Pai enviou, aquele que desceu do céu e veio na forma humana. Vocês saberão que eu não sou apenas um homem, mas eu sou Deus que abriu mão da sua vontade, está vivendo aqui como homem, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ou seja, ele não veio para dizer o que queria, falar como queria, e ele veio para dizer exatamente aquilo que o Pai ensinou para ele. Aquilo que o Pai disse que ele devia dizer. Ele tinha uma sintonia com o Pai, por isso que ele orava noites inteiras, orava muito. E nesse tempo de oração com o Pai, com certeza ele ouvia a direção para cada dia. Ele recebia orientação para o que fazer em cada ocasião. Em João 12:49 ele diz, porque eu não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. Em João 12:50, a segunda parte do texto, ele diz, porque as coisas que eu digo exatamente como o Pai me falou. Não tem minhas palavras. É exatamente aquilo que o Pai falou que eu devia dizer. Em João 14, versículo 10, ele diz assim na segunda parte do verso, as palavras que eu digo a vocês não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Pois bem, então, vimos a segunda condição, vamos para a terceira condição, para aqueles que querem seguir, querem ir após Jesus, querem seguir a Jesus. A terceira condição é finalmente a mais, eu não vou dizer a mais importante, mas depois de você aceitar as primeiras, então me siga. Agora, não é, o que significa esse seguir? Lucas 29:23, Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. O que é seguir a Jesus? Seguir a Jesus é viver como ele viveu. É andar como ele andou. Uma das palavras mais específicas acerca do que significa seguir Jesus, nós encontramos na primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, nos versos 4 a 6, onde ele diz, aquele que diz, eu o conheço, mas não guarda
os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Aquele que diz, eu conheço, mas não guarda os seus mandamentos, esse é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas quem guarda a sua palavra, ou seja, a palavra de Jesus, o ensino de Jesus, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então, Jesus não nos chama a viver como a gente quer, mas a fazer o que ele quer, a não andar onde e como a gente quer, mas como ele andou e fazer como ele fez. O verso 5 diz, mas quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Por quê? Porque os mandamentos que Jesus ensinou são sintetizados em apenas 2. O principal, ele disse, escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é, ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E ele diz, não há outro mandamento maior do que estes. Por isso João escreveu, quem guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Porque guardar a palavra é viver isso. Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de toda a força. E amar o seu próximo, como você ama você mesmo. E ele diz no verso 6, quem diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Para isso você precisa saber como Jesus andou, como Jesus viveu, como Jesus falou, como Jesus procedeu. Onde é que a gente fica sabendo isso? Nas Escrituras. Como é que a gente sabe disso? Lendo, estudando, memorizando, meditando. Quando? De vez em quando me der vontade, não, é todo dia. Todo dia. Você não pode deixar de ouvir Deus nem um dia. Porque você, ao longo da nossa caminhada terrena, nós ouvimos muitas vozes. Todo lugar que você vai, você está ouvindo o que as pessoas dizem. Você ouve notícias, você ouve informações, você é instruído, você é orientado. Você ouve de N pessoas, cada um dentro da sua faixa de atuação, você entra em contato com muita gente e cada uma tem alguma coisa para dizer para você. Ao longo da sua história, antes de você ter um encontro com Deus, você recebeu muitas informações através dos seus pais, através dos seus professores, dos seus colegas. Eu me lembro que eu aprendi tanta coisa errada quando era menino, na rua, e eu tive uma liberdade que hoje não sei se é tão bom assim, mas eu digo sempre para a Ana Bia que meus pais nunca souberam de metade do que eu fiz na rua. E eu até hoje fico assustado quando eu paro e penso em... Eu fazia cada coisa, não fazia coisa ruim assim não, mas eu aprontava muito. Olha, eu ia para lugares que só Deus sabia, eu ia longe,
É, eu não vou detalhar aqui porque não vai desviar bastante a atenção, mas eu fico impressionado. É só Deus mesmo para guardar a minha vida como guardou, porque eu me expus a perigos os mais variados. Só para aparecer, eu gostava de aparecer. E queria que todo mundo notasse a minha presença, fazia coisas. Eu tinha bicicleta e fazia miséria nessa bicicleta. Belo Horizonte tem um viaduto, tem um arco. Eu subi nesse arco. Quando eu paro para pensar, me dá até um frio na barriga. Como é que eu subi ali naquele lugar? Meu Deus, que coisa. Bom, o fato é que a gente aprende muita coisa. Eu tive meninos onde eu vivia, lá em Belo Horizonte, que tirava dinheiro dos pais e a gente ia comer sardinha num bar que tinha lá perto de casa. Eu me deliciava com aquela sardinha. Eu não sei porque lá em casa não tinha sardinha, mas comíamos aquilo com pão. E era uma delícia, eu achava uma beleza, mas era dinheiro que ele roubava dos pais. Andávamos nos telhados lá do prédio, uma altura enorme, não tinha nada, grade nenhuma, e a gente andava, brincava lá em cima, na cobertura. Não é cobertura, não, não tinha telhado, era uma área impermeabilizada. Quem conhece o conjunto do IAPI lá em Belo Horizonte sabe do que eu estou falando. Pois bem, meus pais não ficaram sabendo e até hoje não sabem, porque eles já foram para a glória e não sabem até hoje. Mas como é que você ouve? Como é que você pode... Bom, você recebe de várias fontes, então você precisa ler, ouvir, estudar, meditar diariamente, todo dia. E você tem que priorizar isso. Se você não priorizar isso, você não pode morrer para você mesmo. Você não pode abrir mão da sua vontade. Você vai fazer e vai seguir uma série de impulsos que você tem, ditado pelas pessoas e por N informações que você recebe. O mundo sugere muitas coisas que você precisa ter, você precisa fazer. Mas como é que você fica sabendo como Jesus viveu, falou, procedeu? Ouvindo a palavra através dos cultos. Durante os cultos. E também lendo, estudando, meditando durante os encontros de células. Muitos pensam que podem fazer isso se der tempo, se eu conseguir tempo para isso, ou então se não houver uma coisa mais importante para fazer. Qualquer coisa que surja de novo, que você tem interesse, pode falar, não, hoje eu não vou. Por quê? Porque eu tenho algo mais importante para fazer. O que é? É fazer algo que é a sua vontade, não necessariamente a vontade de Deus. É ir a um lugar que você gostaria de ir, e quem não gostaria de ir fazer N coisas. É estar em outro lugar que não aqui. É estar em outro lugar que não, se você está na sua casa agora, ouvindo a palavra de Deus, você é chamado a não estar aí com esse propósito. Os convites são muitos para você ir e fazer outras coisas. Então, quando fazemos isso, quando fazemos essa escolha que Deus nos dá, você está escolhendo viver a sua vida. Isso é fazer o que você quer, isso é não ter compromisso com Deus. Hoje há um desprezo muito grande para com a igreja.
Eu já disse para vocês inúmeras vezes que eu aprendi com meu pai que igreja é importantíssimo. E quando eu falo de igreja, eu estou falando de estar na igreja. Estou falando de estar com a igreja, de se envolver com a igreja, de participar da igreja. Eu estou ouvindo uma conversa que eu não sei de onde vem, mas... Bem, e eu quando falo então em igreja, estou falando de você estar com a igreja. Muitos não valorizam a igreja, esquecem o que a Bíblia diz sobre a igreja. Efésios 1, 22 e 23 dizem assim: e sujeitou, Deus é uma referência a Deus. O contexto vai dizer que Deus sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, ou seja, o Pai sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de seu Filho, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche. E sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés, ou melhor, dos pés de Cristo. E para ser o cabeça sobre todas as coisas o deu à igreja, a qual é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. O que a igreja é? A igreja é Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a plenitude de Cristo. Será que nós estamos vivendo isso? A qual é o seu corpo? A plenitude daquele que tudo enche em todas as coisas. Efésios capítulo 4, versos 4 e 6 diz assim: há somente um corpo e um só Espírito, como também uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Mas não é em cada um onde quer que quer estar, não. É quando nós nos reunimos como igreja. É através da igreja que Deus se revela ao mundo. Eu não estou falando da igreja estar aqui reunido o tempo todo, porque o mundo não pode ouvir se você não se dispuser a sair para ser igreja fora. Mas para você ser igreja fora, você tem que ser igreja dentro. Você tem que estar uns com os outros, você tem que viver a experiência de igreja para você ir ao mundo. E a experiência de igreja é você viver na comunhão uns com os outros. É você participar dos cultos, é você participar dos encontros de células, é você participar dos encontros de oração, é você estar buscando a Deus junto com outros irmãos. O texto diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado. Aliás, aqui é outro texto, eu já estou me adiantando. Efésios 4, 15 e 16 diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Nós temos que entender que não há crescimento fora do cabeça. E também que o cabeça é Cristo. Ele diz: de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Então, o corpo não pode crescer, ser edificado
com partes do corpo isoladamente, é algo que cresce junto. O corpo cresce, cada membro cresce junto com o corpo. Cresce, amadurece, recebe nutrição, recebe alimento, recebe tudo que um recebe, cada parte do corpo recebe também. Então, igreja é importantíssimo. Viver igreja é importantíssimo. E Jesus diz que todos conheceriam que nós somos seus discípulos, se tivermos amor uns pelos outros. E esse amor se evidencia na comunhão. Esse amor se evidencia na relação que temos uns com os outros. Se não vivemos isso aqui, não vamos viver isso lá fora. Mas para não haver dúvida, Jesus nos adverte primeiro. Se você quiser salvar a sua vida, perderá a verdadeira vida, que é Jesus mesmo. Pois quem quiser salvar a sua vida, viverá. O que significa salvar a sua vida? Se você quiser viver a sua vida. Há pessoas que querem viver tudo que podem nesse mundo. Por quê? Porque elas não têm nenhuma esperança com relação ao mundo por vir. Então elas querem curtir cada momento. Eu não estou dizendo que você não tenha que curtir a vida. Eu e você podemos curtir a vida com Deus e uns com os outros, mas dentro da vontade de Deus. Jesus veio para que nós tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. Não é uma vida medíocre, não é uma vida ruim, não é uma vida cheia de coisas ruins, não. É uma vida abençoada. E quando Ele quer que nós... Bom, vamos chegar lá. Então, se eu quiser salvar a minha vida e viver a vida do jeito que eu quero, se eu quiser aproveitar todos os momentos, vocês não imaginam o que é chegar à minha idade. Quem ainda não chegou, né? Alguns aqui já chegaram. Mas quando você chega à minha idade, você tem aquela impressão, olha, eu fico pensando, quantos anos será que eu tenho mais? Só Deus sabe. Mas você fica, olha, não tem muito tempo. Não sei quantos anos, não vou dizer nada. Eu quero viver bastante, se Deus permitir. Né? Mas só Deus sabe. Daqui para frente, não, desde que você nasce, existe uma contagem regressiva. E você vai caminhando para o fim, não tem como. Né? Então, se a sua expectativa é só aqui, existe tanta coisa que eu gostaria de fazer ainda. De vez em quando, a Ana Bia pergunta para mim, onde é que você gostaria de ir? Eu falei, olha, eu tenho muita vontade de ir aqui e ali, e digo para ela onde eu tenho vontade de ir, mas, se não for, não vai fazer nenhuma diferença. Por quê? Eu não tenho nenhuma expectativa do mundo. Não é que eu não queira, olha, eu tenho... Uma das melhores experiências que eu tive, eu e a Ana Bia tivemos, foi quando nós fomos em Israel. Olha, nada se iguala a isso. Eu ainda não tive como fazer uma narrativa para vocês e, pelo visto, não sei quando vou fazer, nem se vou fazer. Mas eu tenho uma vontade enorme de voltar lá. Porque eu fico muito emocionado quando falo disso, porque é uma experiência inigualável. Estar onde Jesus esteve, andar por onde Ele andou e estar lá é algo que não tem explicação. E não dá para descrever isso.
E é uma experiência que todo mundo que foi sempre diz que tem vontade de ir. Tem gente que tem muito dinheiro, então vai lá todo ano. Nós participamos de uma excursão em que tinha muita gente cheia da nota, e eles iam lá praticamente todo ano. Toda excursão que tinha para lá, eles estavam lá. Você vê coisas que é tudo muito rápido, você não tem como se deter e pensar e parar. É tudo assim muito rápido para você ver um território que não é tão extenso, mas também tem muita coisa para ver. Sobretudo quem conhece a palavra de Deus. Mas eu não sei nem porque que eu estou falando isso, porque não estava no script. Então, tem muita coisa que eu quero fazer, mas se não fizer, eu vou para um lugar muito melhor do que esse aqui. Né? Então, eu não vou lá em Jerusalém, mas eu posso, se eu não for em Jerusalém mais uma vez, eu posso ir para Jerusalém Celestial. Então, não, se eu puder, bem, se não puder, amém. Então, a minha vontade é estar onde Deus quer que eu esteja, fazendo o que Ele quer que eu faça, fazendo o que Ele quer que eu faça. Estar com Ele, aqui ou lá. Bom, então se você quiser salvar a sua vida, você vai perder a vida, porque você não pode ter a sua vida e a de Jesus. Como assim? Porque ou é você vivendo a sua vida, ou é Ele vivendo a vida dele em você. Segundo, se você escolher perder a sua vida, você terá a vida de Jesus. E quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Se você deixar de viver a sua vontade, fazer o que você quer para fazer a vontade de Deus, então você estará salvando a sua vida. Quando chegar no final da vida, você vai dizer, puxa vida, valeu a pena. Eu fiz tudo que devia de fazer, mesmo não tendo feito a minha vontade, mas eu fiz a vontade de Deus, que é muito melhor. Gálatas 2, 19b e 20 dizem assim: estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. É isso que é viver a vida dele. É você morrer para a sua vida com Cristo. Ele já foi lá, já morreu por você. Você se entregar a Ele sem reservas e saber e escolher. Não, quero viver a minha vida, quero que Ele viva a vida dele em mim. É sair do caminho, é desobstruir, é deixar de impedir que Ele viva dele. Então, o apóstolo Paulo pode dizer, estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você vai dizer, eu tenho Cristo, sim. Uma coisa é ter Cristo, outra coisa é Ele viver a vida dele em você. Eu não estou dizendo que você não vai para o céu porque você não fez assim, mas você não vai viver a vida, a verdadeira vida. Você vai viver aqui no final da vida. O ladrão na cruz roubou a vida inteira, na última hora foi para o céu. Agora, se eu e você escolhermos andar com Jesus aqui e deixar que Ele viva a vida dele em nós, então a vida vai ter um significado muito superior. Quando chegar no final da vida, você pode dizer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé.
agora a coroa da vida me está reservada, como é que é? Bom, eu não sei de cor, esse verso eu não sei não. Terceira advertência de Jesus: se você escolher viver a sua vida, você pode ter tudo, mas perderá a verdadeira vida. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? De que adianta? Você pode viver como quer, viver como o mundo oferece. Vocês lembram que uma das tentações de Jesus, o diabo disse, olha, Jesus teve um vislumbre de todos os reinos da terra. Ele disse, olha, tudo isso te darei, se você prostrado me adorar. E Jesus disse para ele, olha, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. E logo depois mandou ele andar. Retira-te de mim, Satanás. Você pode ter tudo. Você tem todo o direito de ter tudo que você quer e de fazer tudo que você quer. Agora, isso não vai te trazer a alegria que você pensa encontrar. No final, frustração, porque você viveu a sua vida. Mas não deixou que Cristo vivesse a dele, que é muito melhor do que a minha e a sua. Em quarto lugar, antes de concluir, seguir a Jesus é envolver-se totalmente com Ele, é confessá-lo publicamente e não se envergonhar dele. Pois quem se envergonhar de mim, das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então, nós temos que pensar e refletir sobre as palavras de Jesus. Se alguém quer vir após mim, é por isso que Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, eu já estou na conclusão, negue-se a si mesmo, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida a perderá, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória. Eu quero citar ainda um verso no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 33. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Você pode ser tudo, menos discípulo de Jesus. Eu e você somos convidados a abrir mão da nossa vida para que Ele viva a dele em nós. Então é uma escolha que eu e você temos que fazer. Eu não estou falando de entregar sua vida a Jesus, sim, também, para quem ainda não fez. Mas estou falando de uma vida comprometida com Ele. Feche os seus olhos, fale com Ele. Senhor, nós te damos graças por Jesus. Te damos graças por essa palavra, que não é nossa, mas é exatamente aquilo que o Senhor Jesus disse. E nós pedimos, Senhor, nos ajude para que possamos dizer, como o apóstolo Paulo, estou crucificado com Cristo.
E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Queremos viver isso, Deus. Queremos viver isso, Senhor, dia após dia. Sabemos que o único lugar onde seremos realmente satisfeitos e bem-sucedidos é no centro da Tua vontade. É fazendo o que Tu queres, da maneira como Tu queres. Que o Senhor nos ajude a fazer isso, para que Tu sejas glorificado. Ao sairmos daqui, leva-nos em paz, leva-nos seguros, cercados pelos Teus anjos, livres do mal. Mantenha-nos, como Te pedimos sempre, bem junto do Teu coração, e que nada nos tire deste lugar. Nós oramos no precioso nome de Jesus.